bem, pessoal? Nesse teste de hoje, eu queria mostrar para vocês uma funcionalidade que tem aqui no Construct 3, que é bem bacana, que são as fontes de sprites, ou fonte de sprites. Qual é a ideia? Vejam, eu coloquei esse pedaço de jogo apenas como ilustração, tá? Então é o jogo do Senhor Caneta. Vejam, a sprite aqui é o Senhor Caneta. E o Senhor Caneta, no placar, ou melhor, no demonstrativo, no contador de tempo, demonstrativo de passagem de tempo, o número é colocado com a escrita de caneta. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para ficar mais entendível. Então, esse aqui é o caractere da contagem de tempo. Vou dar um play. É a fonte, né? 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Deixá-lo lá no cantinho, como estava. Né? Dar play de novo. Tá vendo? Ou seja, esse jogo pede que a fonte ou os caracteres tenham um desenho específico relacionado ao traçado de caneta. Você poderia fazer um jogo na temática de praia, por exemplo, em que os números seriam algo relacionado à areia, então seriam formados com areia, e aí depende da sua criação, da narrativa do seu game. Mas olha só, como que se faz o uso dessa fonte de sprites? É esse objeto de jogo que nos interessa. Eu vou aqui no Photoshop. A primeira coisa que você tem que fazer é criar esse conjunto de caracteres que você vai usar. No caso, eu vou usar só números. Os números de 0 a 9. Então, são esses dígitos que me interessam apenas, tá? Como eu tenho 10 dígitos, eu vou criar uma tira ou uma sprite sheet, uma folha de sprites, no caso aqui pode ser uma única tira, com 10 células. E daí você tem que saber também, e você posiciona certinho cada um dos caracteres ali na parte central de cada uma dessas 10 células, para esse caso. E eu tenho que saber certinho também o tamanho, a largura e a altura dos caracteres. Vou colocar aqui no PowerPoint. No meu caso, cada caractere tem o tamanho 192 pixels de largura e o tamanho 340 pixels de altura. Essa informação é importante. Portanto, eu vou lá no Photoshop, gero um PNG a partir dessa montagem, e o PNG é esse cara aqui, olha. Números, eu chamei de números em caneta. Vamos abri-lo aqui, ó. Só clicar 2 vezes, ele tem que abrir aqui no preview. Olha lá. Um simples PNG, fundo transparente, tudo certinho, tá? Que eu fiz para esse teste. Vou lá no Construct, eu vou repetir o processo, aqui já está feito, mas eu vou repetir para mostrar. Botão direito, inserir novo objeto, vou buscar fonte de sprites. Fonte de sprites exibe textos na tela utilizando um sprite sheet contendo os caracteres, utilizando uma folha de sprites que pode ser customizado. Insiro. Vejam, o Construct já fornece esse conjunto de caracteres, essa folha de sprites de caracteres. Mas não é essa que me interessa. Então venho, abro e vou buscar aquele PNG gerado no Photoshop. Então, antes de tudo, você tem que editar a imagem, cada caractere em cada célula, saber a altura e a largura em pixels de cada célula, e é isso que a gente tem. Traz aqui para o Construct 3, posso fechar e vou fazer mais algumas configurações. Vejam, ela chegou aqui com o nome fonte de sprites. Eu vou chamar de fonte de sprites números de caneta, escritos em caneta. Tá? Então essa aqui é a que eu estou colocando agora, para mostrar a vocês.
Lembra que eu disse que a gente tinha que saber a largura e a altura de cada célula que contém os caracteres? Então, 192 por 340 pixels é o que eu coloco aqui. 192 no campo largura do caractere e no campo altura do caractere 340 pixels. Aqui no campo definir caractere ou caractere é o conjunto, é o set, o conjunto de caracteres utilizados. Para mim, interessa apenas o conjunto dos dígitos, dos números de 0 a 9. Tá? E essa ordem aqui importa, ela tem que ser igual, estou começando do 0 até o 9, tem que ser igual à ordem da montagem lá no Photoshop. Começou em 0 a 9. Eu poderia ter começado em 1 e colocado o número 0 aqui no final. Daí eu faria isso. Começaria em 1, colocaria o número 0 aqui no final. Como não é o caso, deve ficar assim. Ok. E não apareceu nada ainda. Por quê? Porque eu estou pedindo para aparecer a palavra texto. Não é bem isso que eu quero. Eu quero que apareça, por exemplo, o número 6. Opa, apareceu azul, apareceu um pouquinho estranho, né? Vamos arrumar. Aqui ainda na barra de propriedades, vejam que cor. O campo cor está azul. Clique e deixe branco. RGB 255, 255, 255. E belezinha. Então está aqui o meu caractere. Posso fazer mais algumas configurações de centralizar. Então alinhamento horizontal vou deixar no centro, vertical no centro, vou deixar tudo centralizado, a origem também, centro. Então tem aqui o meu caractere customizado, né? Se eu colocar aqui no campo texto o número 8, por exemplo, ele busca naquela imagem, naquela fonte de sprites e mostra certinho. Bom, feita essa configuração, ó, só para mostrar, eu posso dar uma esticadinha, uma aumentadinha e colocar o número 817, por exemplo. Tá vendo? Aparece certinho. Se você achou que está muito grande, já traga no tamanho menor ou atue na escala. Posso diminuir a escala aqui de 100 para 50%. Entenderam? Então, fica mais adequado, talvez. E lá na folha de eventos, o que a gente faz? Vamos lá para a folha de eventos, aqui já está feito. Eu estou pedindo que a cada 1 segundo defina o texto para aquela fonte de sprites, aquela que eu já tinha colocado, para o valor do tempo. Então eu vou repetir, vou fazer um repeteco desse evento só para mostrar do zero como fazer. Adicionar evento, sistema, próximo, a cada x segundos, próximo, vou deixar 1, a cada 1 segundo. Eu vou acessar aquela nova fonte de sprites que eu coloquei, fonte de sprites números de caneta, né? Foi a que eu coloquei agora há pouco. Próximo. E definir texto, já está até aqui destacado, né? Definir texto deste objeto. Próximo. Que texto que eu quero definir? Como eu quero pegar o texto, a variação temporal, né? Então eu coloco aqui tempo. Já busco tempo, já apareceu, time, ele coloca o time, mas eu vou colocar entre parênteses e pegar só a parte inteira. Uso o comando int para pegar só a parte inteira desse número, senão o tempo, a passagem do tempo vem com o número real. Com casas decimais. Eu quero só a parte inteira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20. Passagem do tempo somente com números inteiros. E pronto. Feito. Tá aqui. Deixa eu dar uma esticadinha para enxergar melhor. E tá feito. Vamos dar um play. Se eu der um play, eu vou iniciar, deixar esse cara aqui iniciando em 0. Vamos deixar um pouquinho menor até deixar aqui em cima. Bom, aqui embaixo mesmo, porque lá vão passar as árvores. Dou um play.
1, 2. Então, a passagem do tempo está sendo mostrada, apresentada com esses caracteres próprios para essa temática de canetas, de estilo com riscos de caneta. Certinho? Está aqui o Senhor Caneta, o personagem desse jogo aqui, desse pedaço de jogo, desse teste, vamos chamar assim. Certinho? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar, essa funcionalidade fonte de sprites. Espero que tenha sido útil. Valeu, até a próxima, galera. Obrigado, hein? Até mais.